CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto. Bom dia, Fernando, de ouvinte da CBN. Oi, bom dia. Eu tô aqui falando de exposição de telas dos nossos pequenos, crianças, adolescentes. Trouxe aqui inúmeros problemas, né? De se, por um lado, a internet, ela nos coloca, né, de acesso ao mundo, Gilberto. Do outro lado, ela expõe demais também, né? É verdade. Eu estava te ouvindo, Fernando. Eu estava te ouvindo lá, você que não estava me ouvindo lá na outra plataforma. Mas ok, vamos lá. São esses recursos tecnológicos. Então, Fernanda, realmente nossas crianças passam muito tempo nos smartphones, né? Uma pesquisa recente disse que levantou que 80% das crianças brasileiras com idade entre 9 e 17 anos usam a internet, e uma parte significativa desse acesso é através dos smartphones, né? Ou seja, não dá para a gente condenar completamente, porque tem muitas coisas interessantes que as crianças podem aprender, né, com o uso, né, de aplicativos, né, até vídeos educativos, quando são preparados para a sua idade, através da internet, através dos smartphones. Mas a gente tem que levar em consideração algumas possíveis implicações de segurança, né, nessa questão, né? O problema, nesse caso, principalmente no uso de aplicativos nas redes sociais, com a criança, é a falta de transparência nos dados que são coletados pelos desenvolvedores desses aplicativos, né, das crianças. Então, porque os aplicativos, em geral, coletam muitos dados, né, da parte de, por exemplo, de navegação, preferências, né, a questão de interação com essas crianças. Então, isso a gente precisa ter uma visão mais interessante, mais transparente nesse caso, né? E, inclusive, nessa mesma pesquisa, eles levantaram que 62% dos aplicativos coletam dados de usuários, ou seja, das crianças, né? E se a gente for olhar à luz da lei, né, a gente tem que a LGPD define uma proteção para os dados pessoais e tem um tratamento completamente especial para dados de crianças e adolescentes. Então, ou seja, o tratamento desses dados coletados relativos a crianças e adolescentes, ele deve ser ainda mais crítico, porque são dados mais sensíveis ainda em relação a isso. Então, essa é uma situação importante que a gente deve avaliar. E quais são os principais riscos dos aplicativos em relação às crianças? Primeiro, como eu comentei, a coleta excessiva de dados, ou seja, informações pessoais, idade, endereço, e-mail, né? Locais e atividades no aplicativo podem ser, né, informações muito valiosas para os anunciantes que querem envolver essas crianças, né, em propagandas e tudo mais. Então, isso é uma questão importante. A outra, usar esses dados coletados para publicidade, né, direcionada às crianças, explorando, né, a incapacidade das crianças muitas vezes de discernir se estão sendo alvo de uma ação de marketing ou não, né, para isso. A questão de compra de aplicativos, alguns aplicativos permitem a compra de créditos ou de funções nos aplicativos, então isso também é um risco nesse caso, né, nessa situação, né? E também esses aplicativos se aproveitam de uma supervisão limitada dos pais. Muitos pais não têm o controle, né, do que as crianças estão fazendo nos smartphones, inclusive com o uso desses aplicativos. E aí, muitos aplicativos se aproveitam dessa situação para poder fazer a coleta, né, e direcionamento, né, muitas vezes da navegação das crianças. E por último, na questão de conteúdo inadequado. Muitos aplicativos podem permitir que as crianças tenham acesso a conteúdos inadequados dentro do ambiente, né, dentro dos aplicativos. Então, esses são alguns riscos importantes que a gente deve observar em relação a isso, né? E aí, né, como fazer para reduzir esses riscos de exposição das crianças? A primeira delas, né, óbvio que tem uma série de plataformas que filtram a navegação, que fazem algum tipo de proteção para as crianças, mas o mais importante ainda é a conversa com os filhos, ou seja, educar os filhos sobre a importância de proteger as suas informações pessoais, as consequências que essas informações podem ter quando vazadas ou usadas de forma inadequada, né, para isso, né, e explicar que elas devem tomar um cuidado adequado dentro das redes sociais e dentro da internet, né? Então essa é uma questão importante que
assim, mais efetiva no sentido de que usar basicamente um aplicativo para proteção desses dados. Não que não seja importante, né? Os aplicativos também são importantes, servem para uma proteção adicional, mas a conversa com as crianças sempre é uma questão mais importante. Uhum. Tem alguma sugestão de aplicativo que dá para controlar isso? Então, a gente tem alguns aplicativos, por exemplo, a Google tem o chamado Family Link, que funciona para iPhone e para Android, né? Então, o pai instala o Family Link no seu smartphone, pai, mãe, o responsável, instala o Family Link no seu smartphone e associa aquele smartphone à conta do próprio pai ou do responsável ou da mãe. E aí o pai consegue monitorar que aplicativos estão sendo instalados, quanto tempo está instalado, o quanto tempo está sendo utilizado, limitar o uso da internet. Então é um aplicativo gratuito que tem essa questão. Aplicativos pagos, a própria Kaspersky tem um aplicativo chamado Safe Kids, que é muito bom. E tem o NetNanny, que é um outro aplicativo também, agora nesse caso todos dois pagos, que são aplicativos muito interessantes para proteção na navegação de crianças e adolescentes. Muito bom. Eu conheço esse do Google aí. Uhum. E uso, inclusive. É bem interessante. É bem interessante, né? É bem um aplicativo bem interessante para isso. Ele assim, foi feito pelo próprio Google, né? Então, um aplicativo já integrado dentro do sistema operacional. Isso. Vamos repetir aqui a enquete para saber como é que está agora? Vamos lá, Fernanda, começando pelo nosso Twitter. Nós temos ainda um empate, tá? Aliás, acabou de mudar na atualização. 50% agora dizendo que as crianças não têm acesso à internet. 25% dizendo que tem só algumas horas por dia, os outros 25% dizendo que tem acesso liberado. No Instagram? Aqui no Instagram nós temos 80% dos internautas dizendo que os filhos não têm acesso ao smartphone, contra 20% que dizem que sim, tem acesso liberado, Fernanda. É isso, né, Gilberto? Exatamente. Viu que tem um contingente grande de pessoas que ainda, inclusive, deixam liberado, né, o acesso, né? Então é tomar um certo cuidado em relação a isso. É isso. Vamos fechando com o golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Conta aí, Gilberto. Muito bem, Fernando. Vamos falar um pouco aqui sobre o golpe dos aplicativos falsos de mensagens, né? A gente tem aplicativo para praticamente tudo hoje em dia, né? Navegação na internet, compras online, né? Uso de livros, acesso a revistas e a conteúdos de mídia. E os golpistas sabem disso, né? Principalmente os aplicativos mais utilizados são os aplicativos de mensagens instantâneas, né? E aí os golpistas têm, né? Mesmo com toda a vigilância das lojas de aplicativos, tanto do iOS quanto do Android, tem tentado, né, e algumas vezes conseguido implantar dentro dessas lojas aplicativos de mensagens gratuitos, né, para isso. De forma que na verdade, o interesse deles é clonar sua conta, obter dados de sua navegação, contatos que você tem, né, e inclusive, muitas vezes, infectar o seu smartphone com um malware, né, para isso. E, assim, um problema desses aplicativos falsos é exatamente essa coleta indiscriminada de informações que ele tem em relação a isso. E no caso do WhatsApp, ainda eu diria que mais grave, porque o WhatsApp tem no seu termo de uso que você só pode usar para acesso ao WhatsApp o aplicativo oficial do WhatsApp, né? Então, se o WhatsApp ele desconfia ou ele tem certeza que você está usando um aplicativo que não é o aplicativo oficial do WhatsApp, o que pode acontecer? Você pode ter sua conta bloqueada e até banida do WhatsApp para isso. Então, além da questão da exposição dos seus dados pessoais, você tem um problema que é a questão de você ter sua conta completamente eliminada do WhatsApp para isso. Então, essa é uma questão bastante complicada nesse caso. E aí, né, ou seja, o importante é que você observe, né, quando vai baixar um aplicativo numa loja oficial tanto do iOS quanto do Android, exatamente algumas características. Por exemplo, você observa lá a quantidade de downloads daquele aplicativo, né? É esperado que o aplicativo do WhatsApp tenha bilhões de downloads, né? Se você tem um aplicativo que parece ser do WhatsApp, mas tem lá alguma coisa entre 1.000, 2.000 downloads, provavelmente esse é um aplicativo falso, né? Ou seja, não é um aplicativo verdadeiro.
Outra questão é observar a questão de comentários, né, ou avaliações, né, dos aplicativos, né? A gente pode observar que lá no aplicativo do WhatsApp oficial, você tem centenas de milhares de avaliações, né, ou positivos ou negativos, mas tem avaliações diferentes em relação a isso. No caso do aplicativo falso, você vai ter uma quantidade muito menor de avaliações sobre isso. Então, isso já dá um indício de que aquele aplicativo não é um aplicativo verdadeiro, é um aplicativo falso. Então, essa é uma questão que a gente deve se proteger. Mas, infelizmente, mesmo as lojas de aplicativos mantendo uma vigilância contínua dos aplicativos que são inseridos na situação, né? E aí o problema era basicamente você identificar esse aplicativo e não instalar no seu celular. É isso. Bom, respondendo aqui a dúvida da Zumira, Patrícia? Não, Zumarino, perdão, Zumarino. Aplicativo gratuito, Gilberto, para rastrear o celular dos filhos? Então, o próprio Family Link pode te ajudar, né, nessa questão. Tem um aplicativo de rastreamento especificamente de celular, chamado Cerberus, que é um aplicativo muito bom também, mas lembrando que esse aplicativo e rastreamento ele deve ser utilizado na situação de pais e filhos, né, ou responsáveis e filhos ou filhas para isso. Você usar esse aplicativo para rastrear celulares de terceiros, né, que você não tem autorização, isso é um crime, né, quebra de sigilo telemático, então usar com responsabilidade isso. É isso. Gilberto, muito obrigada, viu? Até sexta. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes, muitas participações. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.